Oi, galera do oitavo ano. Hoje a gente vai começar então com o assunto de polinômios, tá bom? Os polinômios, eles são expressões algébricas ali que a gente tem e a gente trabalha os números conjuntamente com as letras e aí a gente tem então os termos, certo? De cada um desses polinômios. Se ele tem somente um termo, por exemplo, esse termo aqui, ó, 4xy, vamos supor, ok? Se você tem 4xy assim, ele é um monômio, ele é só um termo, então é monômio. Se você tiver 1,8x mais 3ab menos 2, são três termos, então ele é um trinômio, ok? Então, aqui, ó, perceba, a gente tem essa parte aqui, que é a parte numérica, a gente chama de coeficiente. E essa parte aqui com as letrinhas aqui, a gente fala que é a parte literal. Quando que um polinômio, ele é semelhante ao outro? Quando ele tem a mesma parte literal. Quando eles são semelhantes? Eles são semelhantes quando tem a mesma parte literal. Aqui, ó. Então, eles são semelhantes quando tem a parte literal igual, ok? Então, por exemplo, se eu tenho 5y mais 8y, eu tenho essas duas partes literais são iguais, então eu até posso somar os coeficientes aqui, ó, que vai dar 13y, ok? Se você tem, por exemplo, 4y ao quadrado mais 5y menos 7y ao quadrado mais 6y. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa aqui com esse aqui vão ser os termos semelhantes, ok? E esse daqui com esse daqui são os termos semelhantes porque as partes literais são, o quê? Idênticas. Então, eu posso fazer 4 menos o 7 vai dar menos 3y ao quadrado. E o 5 mais o 6, 11y. E aqui, ó, eu tenho um binômio. Por que é um binômio? Porque tem dois termos aqui. Binômio, aqui é um monômio, aqui é um trinômio, e assim vai, ok? Muito bem. Outra coisa que é importante você ressaltar, que tem algumas situações em que não é polinômio. Então, quando que vai ser polinômio? O polinômio, ele tem que se formar da seguinte maneira. A gente vai ter, assim, que o expoente, na parte literal ali, por exemplo, o x aqui elevado a um n aqui, esse n, ele tem que ser inteiro e positivo. Então, ele não pode ser um número negativo. Então, por exemplo, se você tiver 1,8y elevado a menos 2, isso aqui não é polinômio. Porque o expoente é um número negativo e ele tem que ser um número inteiro e positivo. Então, não é polinômio. Ok? Então, são algumas informações importantes aí, tá certo? Muito bem. Então, toda vez que tiver expoente negativo ou um número embaixo, numa fração com um expoente embaixo, né, na fração, vai ser, ele passando para cima vai ficar negativo, então não vai ser polinômio. Vamos lá ver? Vamos ver aqui, ó. Exemplo, então. Vamos ver. 2x ao quadrado menos 5y ao cubo. Esse aqui, ó, ele não é polinômio. Por que ele não é polinômio? Ele não é polinômio porque você vai passar ele para cima a menos 3. E daí, toda vez que tiver um expoente negativo, o expoente é negativo. Então, não é polinômio. Toda vez que a gente tiver um expoente negativo, a gente não vai ter um polinômio de jeito nenhum. Ok?
só arrumar aqui a lâmpada aqui pra ficar mais claro aqui. Isso. Tá bom? Então, vamos lá para a página 93 do nosso livro. Página 93. A gente vai fazer aqui agora o exercício 1. Classifique se as expressões são ou não polinômios. Sendo polinômios, classifique-os em polinômios, binômios, trinômios ou polinômios, que são mais de 3 termos, tá bom? Então, é isso que ele está pedindo aqui agora. Então, no item A, a gente tem aqui 3x. O 3x aqui, ó, ele é polinômio e a classificação dele é monômio. É só um termo, então monômio. Pronto. O B. Tem 5xy ao cubo menos 6xy mais 1. Então, são 3 termos, então é um trinômio. Aí, agora aqui, ó. É 1,8y elevado a menos 3. Esse aqui não é polinômio. Porque o expoente está negativo. Ó. Então, não vai ser polinômio. A D. 13z ao cubo mais 1,25 de xy. São 2 termos, binômio. Então, aí você tá vendo binômio. O E, menos 2x² mais 1 elevado... Aqui, ó. Olha o que acontece. Quando ele tá aqui embaixo no denominador, vai passar para cima, vai passar como 1/6 de x elevado a menos 1. E toda vez que o expoente é negativo, não é polinômio. Então, no item E, a gente não tem polinômio. E o F, para terminar a questão 1 da página 93, A ao cubo mais 3z² mais 3z mais 1 não é polinômio. Esse aqui é um polinômio, perdão. A gente tem 4 termos, então é acima de 3, já vai para polinômio. Ok? Terminamos página 93. Vamos lá na 94? Então, página 94 agora. Vamos lá junto com a professora aqui e a gente vai tirando todas as dúvidas. Exercício 2. Identifique nos termos dos polinômios a seguir a parte literal e o coeficiente de cada um deles. Então, no item A, a gente tem 13x² mais 11xy menos 12x, ok? Então, quem são os coeficientes? O 13, o 11 e o 12 negativo. Esses são os coeficientes. E quem é a parte literal? A parte literal fica x ao quadrado y, xy e x. Então, esses são as partes literais ali, de cada um deles, tá bom? Desse aqui, coeficiente e a parte literal. Desse aqui, o coeficiente e a parte literal. Desse aqui, o coeficiente e a parte literal. Beleza? Questão B. Bora junto lá. Menos 8x² mais 12xy² menos 5y menos 0,2x. Então, primeiro o 8 é o coeficiente. E aí, a gente tem o x² com a parte literal. Aí, a gente tem o 12 como coeficiente e o x elevado, xy² a parte literal. O menos 5 como coeficiente e o y a parte literal. A gente tem como coeficiente menos 0,2 e x como a parte literal. Aí, bem tranquilinho também de fazer. Exercício C. 0,01xy. 0,01 é o coeficiente e o xy é a parte literal. Pronto. Bem facinho. A D, para a gente terminar aqui o exercício 2, a gente tem
13z mais 4xy mais... Opa! Menos 1. Então, aqui, menos 1. Então, vai ficar coeficiente. O 13, o 4 e o menos 1. Parte literal. XY. Ah, perdão. Aqui nesse aqui do 13 é o Z. Esse aqui, a parte literal é XY. E esse aqui, a parte literal desse daqui, ele não tem, né? Parte literal não tem. Ele é um termo que só é composto por coeficiente. Aqui. 13z, 4xy, menos 1. Então, os coeficientes 13, 4 e menos 1. A parte literal z, xy, e aqui não tem parte literal. Ok? Finalizamos o exercício 2. Vamos fazer o 3 aqui agora. Página 94, exercício 3. Descubra se itens que aparecem em cada item são semelhantes ou não. Justifique sua resposta. Então, a gente tem no item A, 25x ao cubo y e menos 7xy. Eles não são semelhantes. Porque para serem semelhantes, a parte literal tem que ser a mesma. E como eles não é a mesma, que aqui é x ao cubo y e aqui é só xy, então não são semelhantes, ok? São dois termos diferentes. Bom, o item B, 12x e menos 3x, ó, a parte literal é igual, então são semelhantes, porque a parte literal é igual, ok? Aqui no item C, a gente tem 4y e y, então a gente tem a mesma parte literal, então também são semelhantes. Nós estamos lá no exercício 3 da página 94, tá? No item C agora. 3C. Aí. Vamos fazer lá o 3D agora. 8x ao cubo y ao quadrado e 1,1 x ao quadrado y ao cubo. Olha, aqui teria que ser o mesmo expoente. Então, não são semelhantes. Pronto. Então, tá aí. E aí? 3ab ao quadrado e 2ab ao quadrado. São semelhantes, mesma parte literal, ó, iguaizinhos. E o 3f, pra gente concluir. Vou botar risquinho aqui para separar. 5x e 2x quadrado. Não são semelhantes, porque a parte literal não é igual. Acabou, pessoal. Isso aí. Fechamos, então, o exercício 3. Bora fazer aqui o exercício 4. Página 94, exercício 4. Observe a figura e faça o que se pede. Determine o polinômio que representa o perímetro da figura em termos de A e X. Então, a gente tem uma figura que ela tem as seguintes dimensões: 2A menos 1, x, 2A menos x, A mais 1 e 3x. Para juntarmos os termos, a gente tem que somar semelhante com semelhante. Como é perímetro, perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro vai ser igual. Olha lá. 3x mais x dá 4x. Só que o 4x diminui um x, fica então 3x. Certo? Porque esse daqui com esse aqui, a gente pode cortar e só sobrar o 3x. Agora, a gente tem 2A mais 2A, 4A, mais A, 5A. Então, já somei todos os semelhantes em relação ao A.
E 1 menos 1 fica 0. Então, sobra aqui a expressão que define o perímetro dessa figura em termos de x e a, é 3x mais 5a. Fechou no item A. O item B agora. Se a é igual a 3 e x é igual a 1, qual é o valor do perímetro? Então, o perímetro é igual a 3x mais 5a, sendo o a igual a 3 e sendo x igual a 1, eu substituo. Perímetro é igual a 3 vezes o 1, porque é o valor do x que ele informou, mais 5 vezes o valor do a, que é 3. Então, estou substituindo. Então, perímetro é igual a 3 mais 15, que é 18. Unidade de medida, que eu não sei se é metros, centímetros, é uma unidade de medida. Ficou 18, então, ok? Exercício 5, vamos lá, página 95. Viu? Tranquilinho o polinômio até agora. Na conta bancária do Marlon, há x reais. Então, a gente tem x reais lá. Ele sacou metade dessa quantia. Então, metade dessa quantia é a quantia que ele tinha dividido por 2. E ainda deu 2 cheques, cada um no valor de y reais. Então, menos 2y, porque 2 cheques no valor de y reais. Qual é o saldo? Então, o saldo vai ser igual, que eu chamei esse de saldo, é o que ele tinha real dividido pela metade, dividido por 2, menos os valores dos 2 cheques que ele emitiu. E essa aqui, então, é a expressãozinha gerada do saldo da conta do Marlon. Tá aí. Vamos fazer exercício 6? Com base no retângulo a seguir, faço o que se pede. A área da figura apresentada é a soma das áreas do retângulo verde e amarelo. Usando essa informação, encontre o polinômio que represente a área total da figura. Então, ele tem um retângulo aqui, essa parte aqui é amarela e essa parte aqui é verde. Aqui é x, aqui é y, aqui é a. Então, como que a gente faz aqui, ó? Essa área 1, eu vou chamar essa de área 2. A área 1 é a base que é x vezes a altura que é a. E a área 2 é a base que é y vezes a altura que é a. Então, a área total é a área 1 mais a área 2. Então, a área total é xa mais ya. Tá aqui. Essa é a expressãozinha. Aí, agora, ele quer que você faça assim. Ao invés de você fazer separado, ele quer que você faça assim, ó, no item B. Olha lá. Aqui é a verde e aqui é a amarela. Ele disse para você somar a base e já multiplicar pela altura. É isso que ele pediu aqui, ó. Então, a gente vai ter que a área total vai ser o x mais o y vezes a altura que é a. Então, ó, se você passar aqui, ó, esse vezes esse vai dar xa, mais esse vezes esse que vai dar ya, que é o mesmo valor que a gente encontrou no item A. Aqui, ó. O mesmo valor. Aqui para o item A e aqui para o item B. São iguaizinhos. Só que aqui a gente calculou separado e aqui a gente calculou tudo juntinho. Isso aqui, ó, que a gente colocou é colocar o A em evidência. Como ele é um termo comum, tanto para o x como para o y, ele pode ficar em evidência. Multiplicando aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é uma importante expressão aqui, ó, colocar o A em evidência. Você pode tanto trazê-lo daqui colocando a distributiva para cá, ou daqui para aqui. Ou dessa parte aqui que já está com o A em evidência, que é aqui em cima. Ok? Muito bem. Agora o item C. 6C agora, que a gente vai fazer. Os valores encontrados no item A são os mesmos que o B? Sim. Acabamos de verificar. Por quê? Porque a área é a mesma, né? Então, os valores teriam que ser que iguais, pois é a mesma área. Só que um a gente fez separadamente, a área 1 e a área 2, e aqui a gente juntou a base em uma soma. Ok?
pois é a mesma área. Pronto. Bora fazer o 7. Exercício 7 da página 94. Exercício 7, vamos lá. Rafael tinha um saldo positivo de X reais no banco. Passou um cheque de 2Y reais para pagar a Luana e outro de Y reais para pagar o Jefferson. Então, ele tinha um saldo de X, diminuiu, então, de 2Y para a Luana, menos um Y para o Jefferson. Qual é, então, aqui, ó? Esses dois aqui, eles são partes literais iguais, então a gente pode juntar. Menos 2 com menos 1 fica menos 3Y. Então, o saldo é essa expressãozinha aqui. 3x menos, perdão, x menos 3y. Isso aí, ok? Exercício 8, página 95. Página 95, exercício 8. Obtenha um polinômio que represente o perímetro. Então, no item A, a gente tem aqui, ó, x, x e y. Perímetro é somar tudo. Eu vou chamar perímetro de P, tá bom? Então, perímetro a gente vai ser x mais x, 2x. Mais o y, que eu não tenho como somar porque ele é a parte literal é diferente do x, né? Então, eu só posso juntar os termos semelhantes. Como eles não são semelhantes, ficou só esses dois que são semelhantes juntos. Item B. Esse aqui é, então, a minha figura. Deixa eu só apagar aqui para arrumar. Aí. Aqui vale C, aqui vale D, aqui vale A, aqui vale A, aqui vale B, aqui vale M, aqui vale M, aqui vale C. Então, daqui até aqui é C, daqui até aqui é C. Quantos C eu tenho? 2. Daqui até aqui é A, daqui até aqui é A. Quantos A que eu tenho? 2A. Mais um B sozinho, então é A, 2A, mais 2C, mais B, mais 2 M's e mais um D sozinho. Tá aí. Essa é a expressão do meu perímetro. Tá bom? Aí, a gente pode colocar aqui, ó, o 2 que tem nesses três termos em evidência, que é o que eu falei na questão B do exercício 6. É colocar aqui, ó, tem 2A mais 2C mais 2M, daí mais B mais D, não é isso? Então, eu posso colocar o 2 em evidência. Fica A mais C mais M, mais B mais D. Ó, se você aplicar a propriedade distributiva, 2 vezes A volta a ser 2A. 2 vezes o C volta a ser 2C. E 2 vezes o M volta a ser 2M. Essas duas expressões aqui, elas são equivalentes. Só que nessa daqui, o 2 ele está colocado em evidência, porque ele é comum a esses três termos. Ok? Muito bem. Exercício C. Tem agora lá um retângulo de dimensões 3x, 3x, 5A, 5A. Gente, vamos somar os semelhantes. Então, o perímetro vai ficar 3x mais 3x, 6x. E 5A mais 5A, 10A. Acabou. Agora, a gente vai fazer a D. Vamos junto lá na D. 8D, página 95. A gente tem aqui, ó. Aqui, daí aqui, 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 daí aqui e aqui. Então, é Y, 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 A, 2x, 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 2x. Aqui é Y, aqui é Y, aqui é Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6Y, mais 1A somente. Mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 2x, porque o 2x aparece quantas vezes? 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu posso multiplicar aqui, vai ficar 10x mais A mais 6y. Então, esse aqui é a expressão do meu perímetro. Tá aí, bem bonitinho. Questão agora E. Vamos fazer aí.
a gente tem aqui, ó. Olha lá. Aqui. Então, Y, 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 Y e Y. Gente, ele quer o quê? O perímetro. Esse daqui de dentro eu nem vou olhar, eu vou ignorar. Vou só considerar como toda figura aqui, ó. Porque eu quero o perímetro, que é a soma de todos os lados. É a parte externa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o perímetro vai ser 8y. Acabou. Aqui dentro, ele só colocou para te confundir. Ok? Então, tá aí a expressão, então, do nosso perímetro. Beleza? Agora, eu vou deixar como tarefa página 96 e 97 para vocês fazerem, tá bom? Aí, assim, a gente faz a correção na próxima aula. É isso aí, galera. Amo vocês. Beijo!